Ford Versailles. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Versailles aqui em análise é na versão guia, com motor 2.0, 8 válvulas, gasolina, manual 4 portas, ano 1996. Essa é a versão top de linha do Versailles e esse é o último ano modelo de fabricação dele aqui no Brasil. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 8.982. Já a tabela FIPE, um pouco acima desse valor, R$ 11.892. É claro que esses são valores médios para carros negociados nessas condições que eu mencionei. Se você encontrar um carro desse aí muito bem cuidado, quilometragem baixa, sem detalhes ali, provavelmente vai estar com um preço bem acima desses aí de tabela. Então é algo para ficar ligado. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. E também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, né, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, nas condições de um carro ali em média conservação, vai estar com a quilometragem mais alta mesmo, né, um carro de 96, você vai desembolsar R$ 12.438,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que em vários estados um carro desse já nem paga mais IPVA, já está isento. Porém aqui em Minas Gerais ainda não. Para esse tipo de veículo, a alíquota recolhida é de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Nesse caso vai ficar em R$ 475,68. Taxa de licenciamento também tem que pagar, né? O valor aqui cobrado no meu estado esse ano foi de R$ 33,66. Assim como um seguro que eu digo que vai ser bem difícil você conseguir fazer aí nas modalidades mais convencionais. É um carro que já saiu de linha há muito tempo, tem bem mais de 10 anos de uso. Então, talvez numa modalidade de cooperativa você consiga uma cotação com mais facilidade. Se for o caso, aqui na minha região está numa média de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano, mas é um valor que pode mudar muito dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, do próprio carro em si, né? Apesar de ser um valor teoricamente fixo, né? Mas dependendo do carro, se ele for um carro mais difícil de encontrar peças, pode ser que esse valor seja mais elevado também. Falando em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotada 3 anos atrás, ou seja, em fevereiro de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 8.941. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 983,67. O que dá 8,3% de inflação média por ano nos últimos 3 anos. Mas podemos observar que, em números absolutos, essa variação não foi tão grande assim. Foi uma flutuação ali comum, típica, né, de um carro um pouco mais antigo. Então, na prática, é um veículo que já depreciou bastante o que tinha para depreciar. Aumentou um pouco de preço por causa desse cenário incomum que vivemos aí no mercado de veículos usados, né? Então aqui, para esses valores até que são aceitáveis, mas no final das contas ele não vai influenciar muito no seu bolso.
Tanto é que eu nem vou considerar aqui esse valor de inflação para fazermos o nosso somatório aqui de custos de documentação. Eu vou somar aqui apenas o que vai de fato realmente sair do seu bolso todo ano para um carro desse, né? Que é IPVA, dependendo do estado, né, que você mora, licenciamento e um possível seguro, né? Nesse caso vai dar um total de R$ 1.949,34 por ano, o que dá R$ 162,45 por mês. Repetindo, né? Dependendo do estado que você mora, já dá para eliminar esses R$ 475 aí de IPVA. Se você achar que não é viável, não é interessante fazer um seguro, já dá para eliminar esses R$ 1.440 e vai ficar praticamente aí só a taxa de licenciamento aí para você pagar todo ano para ter um carro desse na sua garagem. Então, custos de documentação aqui para esse tipo de veículo em específico é bem variável e pode ser bem mais barato do que esse somatório que apareceu aí para você. Mas falando agora em custos envolvendo manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Versalhes 96? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E só para lembrar, né, muitas das peças que eu falar aqui ele compartilha com o Santana de época. Então, ainda muita coisa se encontra na internet, principalmente com certa facilidade. Por exemplo, pastilhas de freio dianteiras, aqui um kit da Cobrec fica em R$ 92. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 331. Kit de velas, né, as NGK ficam por R$ 105, as 4 velas. Já os pneus são nas medidas 195, 60, 14 e são medidas um pouco mais difíceis de encontrar hoje em dia aí das marcas das fabricantes mais convencionais. Encontrei aqui um X-Bri TL Ecology por R$ 1.912 aqui, já os 4 pneus. Falando agora em óleo de motor, especificação aqui é a viscosidade SAI 20W50. E esse motor AP, né, pega 3,5 litros considerando a troca com filtro. Então 4 litros de um Castrol GTX API SL 20W50 ficam por R$ 162. Já a correia de acessórios da Gates, sem tensor incluso, R$ 54. Correia dentada, encontrei aqui um kit da Continental já com tensor por R$ 115. Preços até bem acessíveis até o momento, né? E segue dessa forma na parte de filtros, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 33 da Mali, filtro de óleo R$ 23 da Mali, filtro de combustível R$ 36 também da Mali e o filtro de cabine, tanto aqui no Versalhes quanto no Santana, de fábrica não vinha instalado. Mas hoje em dia no mercado de peças, você encontra um modelo de filtro que dá para instalar ali na entrada de ar ali para a parte interna e evitar que poeiras, fungos e outras bactérias fiquem circulando ali pelo interior do veículo e você eventualmente respire, né? Então é interessante pensar em colocar um filtro aí. E eu encontrei aqui um Filtros Brasil por R$ 24. O código dele tá aparecendo aí para você. Se você colocar esse código lá na internet, né, em vários sites aí de vendas de peças, você vai encontrar esse filtro. Amortecedores, os 4 aqui da Nakata, pressurizados a gás, ficaram por R$ 1.516. Sedã médio de época, preços aqui estão até razoáveis. E é um carro de transmissão manual, não vamos falar que da troca do fluido do câmbio. Somando então a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Versalhes, ficou por R$ 4.403. Eu diria que até bem acessível de manter, né? Claro que um carro dessa idade não vai ter talvez só isso para fazer. Claro que também você não vai gastar tudo isso de uma vez. Se você pegar um carro bem cuidado, com um bom histórico de revisão, vai fazer uma troca de óleo ali primeiro, com filtros, uma correia dentada ali já de cara para evitar maiores problemas, né? Talvez aí depois venha um kit de velas, um jogo de pastilha e discos de freio quando vê que está na hora de trocar. Então, isso vai sendo diluído ao longo do tempo.
Porém, é claro que tem outras peças, né, que num carro mais antigo podem ser mais necessárias a sua troca, ainda mais se tiver com a quilometragem mais avançada, né? Pode dar um problema ali de alternador, bomba d'água, embreagem, precisar trocar. Então, são peças que não são de trocas periódicas preventivas, né? Na média que você vai utilizando, percebe que está começando a apresentar problemas, vai lá e troca. Como compartilha muita coisa com o Santana, hoje em dia ainda encontra a maioria dessas peças aí mecânicas com certa facilidade aí para um Versalhes. Mas falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, é um motor apenas a gasolina e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,09 o litro. E esse carro tem um tanque enorme de 72 litros, que é também o mesmo lá do Santana. Então vai ficar em R$ 366,48 para enchê-lo. Encher tanque desses carros aí não é fácil, mas também você coloca combustível e esquece da vida, né? Porque são carros até relativamente econômicos para sua época, para o seu porte, para o motor que eles tinham, né? Aqui, segundo dados de ficha técnica de época, é um carro que faz 8,6 km por litro na cidade e 12,4 na estrada. E em autonomia, né, ainda falando em dados de ficha técnica, com tanque cheio na cidade dá para rodar 619 km. Já na estrada, 893. Então, autonomia mais do que excelente, mesmo dependendo do trânsito, do seu trajeto, da sua forma de guiar. Se você acabar tendo um consumo de combustível mais elevado, ainda dá para rodar muito antes de precisar parar no próximo posto para abastecer, o que é uma vantagem, né? E falando em lista de equipamentos, versão top de linha, né, a mais completinha aqui do Versalhes, vinha de série já com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, faróis de neblina, brake light, né, que a terceira luz de freio ali já vinha de série nesse carro, além de antena ali já integrada ao para-brisa, né? Não era mais aquela antena retrátil, né? Que tinha algumas que eram até elétricas, né? Aqui não, já era uma antena bem discreta ali, é só uma linhazinha ali no para-brisas, bem legal. E ainda contava com os opcionais de ar-condicionado e teto solar elétrico. Ar-condicionado é bem comum de vir como opcional mesmo em carros top de linha aí dos anos 90. Assim como o sistema de som também era opcional. E aqui em 96 já tinha disponível um CD player. Mas ainda assim, para a época, eu digo que é uma lista de equipamentos bem completinha, com certeza. Falando aqui em conjunto mecânico, né, um dos grandes pontos de dúvida, né, de quem está olhando um carro desse para comprar, aqui é o mesmo motor lá do Santana, né? Então, é um AP2000 de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, injeção eletrônica de combustível, né? Já a de 4 bicos, então aqui é aquela injeção MI. E eu já fiz um vídeo completo também falando só sobre esse motor. Todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, todos os pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor. O link tá aparecendo aqui em cima. Mas resumindo aqui em números, ele entregava 112 cavalos de potência a 5.600 RPMs e 17,6 kgfm de torque a 3.000 RPMs. Esses são os números aqui do Ford, né? Lá no Volkswagen, a calibragem ali da central eletrônica tinha diferenças, então poderia entregar números ligeiramente diferentes também. Mas aqui o Versalhes é um carro de 1.175 kg, um pouco mais pesado que o Santana. Então a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 10,7 segundos. Aqui, se tratando da época, né, e dos concorrentes, eram números bem aceitáveis, bem condizentes. É um carro que era considerado de bom desempenho. Câmbio manual de 5 marchas, também o mesmo do Santana, engates leves, justos, até bem precisos, se tiver ali com os reparos de alavanca em dia, né, que é bem comum de dar problema ali nos reparos, né, aquelas buchinhas, né, que fazem ali o encaixe, né, da haste da alavanca com a estrutura ali que ela fica, elas podem se desgastar com o tempo, e aí essa alavanca ela fica mais boba, fica mais molenga, mas esse kit de reparo aí você encontra com facilidade ainda, troca, é barato, e vai ter uma alavanca de marchas bem mais justinha. Isso são dicas de carros um pouco mais antigos, né, que você tem que ter em mente, né? Não dá para esperar que um carro desse tenha o mesmo comportamento de quando ele era 0 km. Algumas ressalvas devem ser feitas. Sistema de suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, sem sustos, sem problemas. Muita coisa também compartilha com o Santana, assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, e a direção de assistência hidráulica comum, convencional para a época.
e o porta-malas conta com enormes 559 litros de capacidade. É impressionante até para os dias atuais, é um porta-malas gigantesco, dá para levar bagagens de todo mundo e ainda sobra. E como pontos positivos principais de pegar um carro desse, tem aqui o seu motor bem resistente, confiável, né? Linha AP, né? A827 são considerados um dos motores de melhor resistência mecânica, um dos mais parrudos que temos no nosso mercado, até comparado com os de hoje em dia, né? Peças mecânicas baratas, como vimos aqui em números, fáceis de encontrar até para os dias atuais, muita coisa você consegue encontrar na internet, em algumas lojas de peças também ainda se encontra. Carro de bom desempenho, aliado a um consumo de combustível condizente também com a sua época, com o seu porte, com seus concorrentes. Excelente acabamento, era um dos grandes destaques da Ford aí dos anos 90, né? Caprichava bastante na qualidade dos materiais, revestimentos ali de painel, forros de porta, bancos, tudo muito bem construído, feito realmente para passar um requinte a mais. Além disso, espaço interno muito bom para a categoria, excelente capacidade de porta-malas, lista de equipamentos também bem completinha, se tratando aqui de itens de série, e um carro bem confortável ao rodar, suspensão mais macia, calibrada para essa característica, e muita coisa que também a gente está sempre fazendo um comparativo, um paralelo com o Santana, porque é a mesma plataforma, então muitos dos pontos fortes lá do Volkswagen se aplicam aqui no Ford, né? Assim como os pontos de atenção, que também acabam vindo, né, com a mesma plataforma. Por exemplo, é uma plataforma mais antiga, né, de projeto lá dos anos 80. É comum aparecer trincas na carroceria ali, em torres de amortecedores, parede corta-fogo, túnel central, assim como lá no Santana. Além disso, alojamento da bateria também costuma dar corrosão e costuma dar trincas ali, justamente na base do para-brisas ali, o que é algo até fácil de identificar, né? Se você abrir ali o capô, observar bem, vai ver alguma trinca. Ou se você estiver fazendo um test drive rodando com esse carro, passar numa lombada com ele, vai sentir, vai ouvir um estalo vindo ali da parte dianteira, que é um forte indício que já tem alguma trinca ocorrendo. Além disso, também é outro que tem relatos de infiltração de água no porta-malas, forro de teto, costuma descolar, olha que curioso, né? Até no acabamento, mesmo utilizando materiais diferentes, provavelmente a cola era a mesma, né? Então não é difícil de encontrar alguns desses aí com o teto ali descolando. É um carro que passa por escassez de peças de acabamento, né? Comum, né? O carro saiu de linha lá em 96, então tudo um pouco mais difícil de encontrar com relação à parte estética. Quando encontra é mais caro, peças novas e originais então raríssimo, né? Você talvez encontre alguma coisa ali nova, porém paralela, ou em algum desmanche você ainda pode encontrar ali as peças originais com um pouco mais de facilidade. Por essas razões é um carro de revenda mais difícil, né? Aqui, se tratando de carros dessa época, não dá para esperar uma alta liquidez, uma fácil revenda, né? Então, você está pensando em pegar um carro desse, tem que ter em mente que vai ficar com ele por um bom tempo, não esquentar muito cabeça na hora de revender, provavelmente não vai cair muito de preço, né, porque já está num preço bem mais acessível, né, se você pegar ele aí num estado médio de conservação, então é dessa forma. Mas me diga você, frente a toda essa análise aí sobre o Ford Versalhes, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar no final a playlist com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um Versalhes, um Santana, talvez um Vectra ou outro carro do segmento, ou até de outros segmentos. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.